bolas, bowlers amados e queridos, estamos aqui neste sábado fazendo aquele videozinho mais longo, que é o dia que eu consigo me focar e fazer as coisas acontecerem sem atrapalhar meu trabalho, sem atrapalhar a coisa com os meus filhos, sem atrapalhar a rotina de família e tudo mais. O vídeo de hoje é um vídeo vou imitar uma galera aí, saca? Jogadoraço, craque e gênio, mas eu vou fazer em cima da lista dos melhores do mundo do Ballon d'Or a partir de 1988. Por que de 88? Eu nasci em 78. Então vou esperar quando eu tenho 10 anos, que eu tenho consciência de muita coisa da bola que eu já vi, para fazer essa classificação. Mas antes disso, fica com a vinheta. É isso aí, meu pessoal! Como é que vocês estão? Vou até arrumar o microfone aqui para ficar melhor o som, bem para frente, para pegar a entonação da voz. Como é que vocês estão nesse sábado ensolarado, friozinho na sombra, quentinho no calor? Aqui em São Paulo, uma delícia, um sabadão para aproveitar com muito futebol no final de semana, depois de uma semana cheia de Libertadores, classificações brasileiras, desclassificações vergonhosas de outros times, e seguimos umas semifinais com Palmeiras e Lanús, Flamengo e Racing. Vai ser duro pro Mengão, hein? Vai ser duro pro Mengão. Bom, o vídeo de hoje é para falar, como eu falei na intro, que vocês já escutaram, vou fazer aqui jogadoraço, craque, gênio, copiando um pouco os modelos do Bop, do Luca Bop lá do Bopismo, que eu adoro, para fazer dos jogadores da lista dos melhores do mundo a partir de 88. E aí eu tô aqui na frente com o computador, atrás desta câmera, com a lista de 88, e aí eu vou falando o nome de quem foi eleito, e aí eu falo o porquê do que eu vi, o que eu achei, o que ele tinha de especial, o que ele não tinha. Beleza? Vamos seguir a partir de agora com os primeiros 5 de 88, 89, 90, 91 e 92. Vamos lá. O primeiro de 88 foi Marco van Basten, o holandês, o craque. Marco van Basten, falei, já até iniciei, né? Marco van Basten foi um dos melhores camisa 9 que apareceram na história do futebol. Alto, forte, rápido, finalizava como ninguém, de perto, de longe, um líder dentro de campo. Pena que as contusões tiraram ele cedo da bola. Se eu não me engano, aos 28 ou 30 anos ele teve que se aposentar, e ele fez 2 temporadas espetaculares, levando inclusive a Holanda a destaque na Eurocopa daqueles anos e tudo mais. Marco van Basten, para mim, é um craque. Depois de 90, teve a Copa do Mundo da Itália, a Alemanha campeã, o grande líder daquele time era Lothar Matthäus, que para quem não sabe, era o 10 daquele time, capitão, mas chegou a treinar o Atlético Paranaense muitos anos depois. Lothar era o líder do time, era muito bom jogador, distribuía, era liderança e tudo mais, mas para mim não é craque. É só um jogadoraço de muito destaque, e não é pouco o cara ser um jogadoraço, viu? Porque tem muito jogador bom, muito jogador médio e muito jogador ruim no futebol, e já tinha antigamente também. Mas Lothar Matthäus fica com o cargo de jogadoraço para Lothar Matthäus. Em 1991, Jean-Pierre Papin, o francês, um centroavante baixinho, loirinho, forte, para mim fez grande sucesso, jogou demais, fez muito gol. 91 foi um ano espetacular para ele, mas ele é só um jogadoraço. Nada mais que isso. Um atleta com dotes físicos, dotes técnicos, mas não encantava ninguém, que teve uma temporada muito boa, igual o Totò Schillaci, talvez, num certo ano pela Itália. Então, Jean-Pierre Papin é um jogadoraço. Depois, em 92, quem voltou em alta? Marco van Basten, o terceiro título de melhor do mundo para o holandês, o camisa 9, eu sou fã absoluto. O Milan da década de 90 é um time que me fez me apegar muito ao jogo, porque era um time espetacular, tinha uma legião de holandeses lá. Jogaram Gullit, Rijkaard e Van Basten juntos. Eram 3 jogadores que eram a base da seleção holandesa dessa geração e também eram a base no Milan. Então, Marco van Basten é o craque de 1992, rodando aqui para baixo. Em 93, quem ganhou o Bola de Ouro foi um amado por nós brasileiros. Roberto Baggio, meia italiano, era um grandíssimo, muito bom jogador, técnico, liderança, batida boa na bola, apesar de que em 94, na Copa, o que ele fez? Bateu para fora, graças a São Tafarel, e o Brasil foi campeão. Mas em 93, uma temporada espetacular de Baggio, que para mim é craque de novo. Tá difícil chegar em gênio, hein? Baggio era um craque de bola, na mais clássica definição do que é um craque, com suas valências físicas, técnicas, imprevisibilidade e refino. Então, Baggio era um craque. Em 1994, o eleito foi Hristo Stoichkov, o meia búlgaro que jogava no Barcelona, fazia dupla com o Romário, fez uma grandíssima Copa do Mundo nos Estados Unidos e foi eleito o melhor do mundo. Mas é esquisito, né? Por que não foi o Romário, que foi o motor do time brasileiro?
Se a eleição é no final do ano, o Romário já tinha levado a Copa do Mundo em 94. Tudo bem que a campanha da Bulgária na Copa do Mundo em 94 foi muito boa e o Stoichkov foi excelente nessa competição e naquela temporada pelo Barcelona. Mas Stoichkov era só um jogadoraço. Eu vou contar uma curiosidade sobre Stoichkov. Já no seu final de carreira, no final da década de 90, começo dos anos 2000, ele era empresariado pelo Juan Figuer. Juan Figuer é um empresário famoso, né? E o Juan Figuer, ele investiu na Portuguesa Santista uma época, aquela coisa de lavar dinheiro, aquela coisa que deixa isso pra lá. E o que rodava em Santos, na boca miúda, é que o Juan Figuer ia trazer Stoichkov para jogar na Portuguesa Santista na burrinha. Eu, como um garotão que adorava futebol, reverberei essa informação para todos os meus amigos e obviamente não deu certo. Stoichkov nem apareceu, não deu as caras na Portuguesa Santista e acho que o Juan Figuer também não, pelo que me lembro. Mas foi Hristo Stoichkov, foi eleito o melhor do mundo em 94. Já em 95, um jogador da Libéria, Jorge Weah, camisa 9 do Milan, um espetáculo. Se eu não me engano, o filho dele joga pela seleção dos Estados Unidos, tá? E o Weah, se eu não me engano, é presidente ou foi presidente da Libéria, do país que ele vivia, que ele nasceu. Fez uma temporada pelo Milan também espetacular, substituindo, depois da passagem de Van Basten, veio ele e jogou demais, mas era um jogadoraço. Não era um craque e muito menos um gênio. Um jogador com uma potência física. Para quem nunca viu ele, lembra do Obina? O Eto'o, uma mistura de Obina com Eto'o melhorado. E aí ele foi eleito o melhor do mundo em 1995, mas não era craque nem gênio, era apenas um jogadoraço. Em 96, Matthias Sammer, da Alemanha, cara, eu não sei, eu não lembro, que não me vem na cabeça por que ele foi eleito o melhor do mundo em 96. Mas uma coisa que eu sei é que ele não era nem craque, nem gênio e nem jogadoraço. Era um grande jogador, um atleta muito bom, mas longe de estar classificado nessa categoria aí. Eu não entendo, mas foi ele, era um grande jogador apenas. Eu botei uma categoria a mais aqui, mas era um bom jogador que conseguiu destaque por outros meios, a gente não sabe qual, mas chegou a ser eleito o melhor do mundo em 96. E aí em 97 surge, em 94 surge, em 95, 96 se afirma, e em 97 Ronaldo, o fenômeno brasileiro, R9. Tem uma coisa que eu falo do R9, é o seguinte, vocês sabem quando a gente fala de 10, pensa assim Pelé na história do futebol. Mas vocês entenderam já que quando se fala de 9, Ronaldo Fenômeno está nesse patamar também de um número que referencia direto a um jogador? 10 é Pelé, 9 é Ronaldo Fenômeno. Ele foi eleito jogando pelo Barcelona em 97, espetáculo, e Ronaldo Fenômeno era um gênio. Gênio, era um craque gênio, vamos dizer assim? Porque o craque, para mim, é aquele cara que tem as valências físicas muito apuradas e técnicas muito apuradas. O gênio é cerebral. É o imprevisível, é a criatividade, é um olhar antes do tempo dos outros. Ronaldo Fenômeno conseguiu unir os dois, hein? É um absurdo. Se você, os meninos mais novos aí, meu Deus do céu, que absurdo de jogador, então Ronaldo Fenômeno é o primeiro gênio dessa lista, para mim, em 1997. Em 1998, dada a conquista da França, naquela humilhante derrota para o Brasil, que o Brasil tomou na final da Copa 98, Zinedine, o Zidane, foi eleito o melhor do mundo, com toda razão, e Zinedine era outro gênio. Esse é o lance do gênio para mim. O gênio tem a coisa mental tão apurada que mesmo ele não tendo as condições físicas de um atleta de ponta máxima, absurdo, que era o caso do Zinedine Zidane, não que ele fosse um mau atleta, ótimo atleta, mas ele não era o mais rápido e tal, não sei o quê, mas ele pensava à frente do seu tempo. E aí, meu amigo, com a habilidade que ele tinha, resolvia a coisa, e apesar de não ter feito uma Copa de 98 tão alto nível como fez em outras depois, afinal ele decidiu e levou o título para o Brasil, para a França, em cima do Brasil, que achava que ia ser bicampeão 94, 98, mas não foi. Zinedine Zidane é o gênio francês. Depois de Zinedine Zidane, o título voltou para o colo brasileiro com Rivaldo, o jogador do Barcelona em 99. Meu Deus! Rivaldo foi um espetáculo, fez gol de tudo que é jeito, bicicleta, driblando, chute de longe, chute de perto, de carrinho. Rivaldo fez chover na Europa em 1999, estava muito bem na seleção em 1999, depois de uma Copa muito especial em 98, e levou o título em 99, melhor jogador do mundo. Mas, venho aqui dizer que Rivaldo, para mim, era apenas um craque. Apenas um craque é demais, né? Mas era um craque, na excelência da palavra,
com todas as valências físicas, técnicas e apuro, refino e tudo mais, era um craque. Rivaldo era um craque brasileiro. Depois de Rivaldo, aí, meu amigo, aqui é o meu maior ponto. Quer dizer, tem outros aqui para baixo na lista, mas aqui para mim é uma coisa de louco. Figo foi eleito o melhor jogador do mundo em 2000. Eu vou ser rápido. Figo para mim é um jogador normal. Jogador normal, dentre os bons jogadores, ele é um jogador normal. Obviamente não vou falar que ele é ruim, né? Por onde ele passou, o que ele fez, e tudo, tanto pela seleção portuguesa, quanto pelos times que jogou. Mas, Real Madrid e Barcelona, para quem não sabe, Figo para mim era um jogador, dentre dos ótimos, um comum. É inexplicável para mim o Figo ter sido eleito o melhor do mundo. Inexplicável. Então eu vou tirar ele até da lista de craque, gênio, vai virar jogador. Nem bom jogador. Para mim é jogador comum. Dentro do rol dos grandes jogadores, ele é só um jogador comum. Depois, em 2001, foi Michael Owen, da Inglaterra. É outro jogador que também não deveria nem estar figurando. Será que ninguém fez uma temporada melhor em 2001 que ele? É impossível. Eu sei que o Ronaldo Fenômeno estava machucado, mas o rival estava jogando. Não tinha outro jogador melhor que o Michael Owen para ser eleito o melhor do mundo. Esse Ballon d'Or tem umas coisas, umas politicagens que a gente não entende, né? Michael Owen também, para mim, é só um bom jogador. Não tem nada demais e não entra na nossa lista, hein? Perdi a lista aqui, ó. Apertei o botão sem querer. Ai, meu Deus. Chegamos em 2002. 2002 é favas contadas, né? Depois da história contada por ele mesmo, o Ronaldo Nazário, o fenômeno, ele foi eleito o melhor do mundo depois de uma Copa do Mundo maravilhosa, após um tempasso de contusão que ninguém dava mais. Eu vi uma entrevista dele esses dias que um médico falou para ele, ó, você não sei se nem vai voltar a andar. Tanto voltou a andar, como foi eleito o melhor do mundo em 2002, Ronaldo Fenômeno, como eu já falei, é um gênio da bola da história do futebol brasileiro. E em 2003, Pavel Nedvěd, da República Tcheca, se eu não me engano, foi eleito o melhor do mundo. E aí também, para mim, era ótimo jogador, muito bom. Mas eu não vou nem perder muito tempo, porque entra na mesma coisa do Figo. Era só um bom jogador. Será? E eu me pergunto de novo, eu não lembro, mas vou pesquisar. Será que em 2003 ninguém fez uma temporada melhor que o Nedvěd jogando pela Juventus, se eu não me engano? Essas coisas. Vamos ver o próximo. 2004, Shevchenko, ucraniano, o centroavante do Milan, era um espetáculo. E para mim é um craque. Muito bom jogador, liderança, liderou um time do Milan de muita qualidade nesse ano, fez muito gol, deu muita assistência, vestiu a camisa da seleção dele em momentos políticos meio tortos, com muita qualidade. E para mim, Shevchenko é um craque da camisa número 9, é um craque da bola. Em 2005, a magia tomou conta. E aí Ronaldinho Gaúcho, com uma temporada especialíssima pelo Barcelona, levou a bola e Ronaldinho Gaúcho é gênio. É um craque gênio. É um gênio craque. Não sei definir, mas é um espetáculo. Uma pena para quem gosta desse futebol maravilhoso é como pode ter durado tão pouco essa carreira. Meu Deus do céu, imagina se tivesse durado 15 anos que nem o Messi. Seriam 15 bolas de ouro. Porque o que ele fazia dentro de campo, acho que todo mundo já viu, né? Não preciso nem falar para vocês precisarem. Porque Ronaldinho Gaúcho era um espetáculo com a bola. Drible, gol, passe. Mas é cada assistência maravilhosa que ele tem na carreira que enche os olhos e talvez dentro dessa lista toda aqui, não é o que mais, mas é um dos que mais fez jus a esse título pela magia encantada. Ronaldinho Gaúcho era um gênio da bola. Até depois, né, quando jogou no Atlético Mineiro em 2013 e foi campeão da Libertadores, mesmo mais velho, mais lento, ele dava cada passe, fazia cada gol, que era um espetáculo. Já, pra gente ficar louco. Vamos lá para 2006. 2006, cara, 2006 eu não tava nem vontade de falar. A Itália com futebol medonho, eu sei que tem jeitos de ganhar os jogos de futebol, mas a Itália não é medonho em 2006. Medonho. E o eleito melhor do mundo foi campeão do mundo na Copa do Mundo, mas o eleito foi o Cannavaro. Cannavaro era um ótimo zagueiro, acabou, era isso. Mas foi eleito melhor do mundo, tá fora da minha lista, não gosto, não quero nem mais falar. E em 2007 temos uma polêmica. Eu sei que a temporada do Kaká foi maravilhosa no Milan. Vinha de 2 temporadas maravilhosas e 2007 foi uma temporada espetacular. Mas Kaká, para mim, também não entra nessa lista. Ele é um muito bom jogador. Quiçá um jogadoraço. Mas eu não consigo ver traços de craque e de gênio no futebol do Kaká. Não sei porquê, mas não me convence. Gostava de ver, era um atleta de ponta até se machucar, tinha saídas técnicas e de inteligência de jogo, mas não passava de um jogadoraço. E olha lá, eu tô sendo, na minha opinião mesmo, eu tô sendo aqui só para não ser chatão, jogadoraço no máximo, e olha lá, viu? E só com a pontinha do dedo do pé. O outro pé tá fora no bom jogador.
E aí, meus amigos, aqui, ó, eu vou passar a lista, tá? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, até 2017, ou seja, 9 anos seguidos, só deu Messi e Cristiano Ronaldo. Messi é gênio, Cristiano Ronaldo é craque dos craques. Tá definido. E eu não preciso nem falar por quê, né? Cristiano Ronaldo é um atleta, se bobear, um dos atletas de futebol mais obstinados e com valências físicas acima de qualquer um e de muito trabalho, e fez ele chegar aos números assustadores que eles têm até hoje, com 40 e tantos anos aí, jogando lá e tentando buscar o seu gol 1000 e ainda sonhando em levar Portugal a uma final de Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo é craque dos craques. Mas, para mim, não tem a imprevisibilidade e a magia que o Messi tem, e eu não estou falando que um é melhor que o outro, só na classificação. Messi, para mim, é gênio, Cristiano Ronaldo, para mim, é craque dos craques. Eu estou criando várias categorias no meio, né? Mas não tem como definir isso, é muito ruim você só definir. É isso aí para vocês, e eu vou pular direto para 2018, Luka Modric. Puta, Luka, eu adoro o Modric, cara. Acho um baita jogador. Fez a Croácia andar muito na Copa de 2018, mas não tem como ser eleito o melhor do mundo. Não tem como ser eleito o melhor do mundo. Até o Cristiano Ronaldo e o Messi, com dor nas costas da coluna, é melhor que o Modric numa temporada sensacional. Ele levou, o Modric pra mim é um jogadoraço no máximo, tá no mesmo patamar ali do Kaká, sacou? Botou um pezinho lá no jogadoraço, mas a maioria do corpo tinha uma linha de impedimento. Botou o pezinho lá e o braço e o ombro lá no jogadoraço, mas é um ótimo jogador apenas, mas foi eleito o melhor do mundo. E agora nós partimos para 2019, quando o Lionel Messi volta, e aí é meio... 2019, 2021 para Lionel Messi é meio, a gente não entende por quê, e até esquisito, porque é um sul-americano, né? Se fosse um europeu sendo eleito assim, não fez temporadas muito boas, porque ele é um gênio da bola, mas eu também não sei se teve concorrente, né? Tem que pensar nisso, talvez não teve. Essas 2 temporadas do Cristiano Ronaldo, não lembro como é que foram, eu sei que o Messi foi eleito o melhor do mundo, 2020 não teve por causa de pandemia, então 19, 20, Lionel Messi é gênio! Em 22, Benzema foi eleito, jogando pelo Real Madrid, o centroavante da França. Muito bom jogador. Para mim é craque da camisa número 9. Craque, 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 craque. Muita facilidade para fazer gol, muita liderança no time, muita liderança na seleção. Benzema é craque, craque dos bons. Não é craque dos craques, mas é um ótimo jogador. É craque para mim. Muito bom. Craque. Marca aí. Benzema, craque. Em 2023, foi Messi de novo, e essa para mim não tem explicação, a não ser que tivesse todos os jogadores do mundo dormindo e só ele jogando sozinho. Beleza, agora em 2023 o Messi não poderia, mas ele continua sendo aquele gênio que a gente gosta. E em 2024, para mim, volta lá que nem Cannavaro, o Rodri ser eleito o melhor jogador do mundo é uma ofensa ao futebol. É ótimo volante, grande meio-campista, uma liderança na seleção e no Manchester City, mas ser eleito o melhor do mundo não tem um pingo de magia, não tem um pingo de decisão. Nessa temporada, nem o melhor jogador do time dele ele foi para ele ser eleito o melhor do mundo. Mas foi. Rodri para mim tá ali, ó, ótimo jogador. E deixou o Vinícius Júnior de fora, que também, já vou adiantar aqui, sem ninguém ouvir, Vinícius Júnior para mim é só um jogadoraço, não tem nada de craque, e acho que não vai escrever uma história que quando ele se aposentar a gente fala que ele é craque. Mas tem muita gente se enganando por aí. E esse ano, Ousmane Dembélé da França, que eu já falei em outro vídeo, foi também eleito, mas aí... Ousmane Dembélé, eu vou falar da eleição dele rapidinho, retomar para quem não viu o outro vídeo que eu fiz. Não teve um jogador de tanto destaque nesse ano individual, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno e tal. Rafinha teve grandes números, e Yamal é a estrela do momento que para mim, se der tudo certo, vai acabar sendo melhor do mundo durante muitos anos aí, mas ninguém se destacou absolutamente. E aí a premiação melhor do mundo, que olha para a Europa em si, em ano que não era de Copa do Mundo, mas era de Mundial de Clubes, premiou quase que o coletivo. Dentro de um coletivo espetacular que o Luiz Henrique conseguiu com o PSG, o Dembélé foi o grande destaque, a flecha, muitas assistências, muitos gols, muita jogada, muita participação em gol, muita disciplina tática. Então eu acho uma história, porque eu falei no outro vídeo, que a história que tem que olhar para o Dembélé é a história da redenção de um jogador que foi levado para nada quando chegou no Barcelona, e depois de 8 anos conseguiu ser eleito campeão de tudo e eleito o melhor jogador do mundo, mas Dembélé é apenas um jogadoraço, ao meu ver. Tem uma coisa aqui que é muito louca, só para finalizar o vídeo, que é difícil você classificar as pessoas na relação de quem já acabou a carreira e de quem ainda está em curso. Porque o Vinícius Júnior, sei lá, 24 anos, ele pode se reinventar e
virar um gênio da bola aí, amadurecer e tudo mais, e quando ele se aposentar eu tenho uma visão diferente de agora. Os outros que eu falei pra cima já tem a carreira consolidada, construída e dá pra gente analisar melhor. Mas é divertido fazer isso aqui, né? Eu tô gostando, eu gostei. Ficamos por aqui por Aulas Nossas TV, consegui falar por 21 minutos. Quem tiver saco de escutar tudo isso, obrigado. Se não, eu vou fazer uns cortezinhos e a gente vai ver o que dá. Beleza? Um beijo pra vocês, bom sábado, amanhã a gente tá de volta. Tchau, horas bolas!